Quando o assunto é o nosso futuro, de que lado você gostaria de estar? Do estrategista mirim conhecido por Cebolinha? Ou você se alinha mais à filosofia serena do mestre do samba Zeca Pagodinho, adotando a melodia do Deixa a Vida Me Levar? Em outras palavras, você é cheio de planos e metas para conquistar as coisas, igual o personagem do Gibi faz para ser o dono da rua, ou prefere viver no ritmo do músico carioca? Bom, de um jeito ou de outro, eu acho que todos nós concordamos que, antes de tudo, é importante existir o futuro. Afinal, sem o horizonte à frente, o Cebolinha perderia o seu propósito. E o Zeca poderia se encontrar sem mar para navegar, já que o negócio dele não é remar. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Pinelli e está no ar o podcast Da Mente Pro Mickey, onde as ideias ganham voz. Essa é uma criação e produção da EdMais Content Hub, a EdTech do Centro Universitário Facens. Eu sou a Karina e a cada episódio nós vamos mergulhar em algum assunto da atualidade, principalmente dentro do fascinante mundo da educação, sempre fazendo essa conexão entre a mente e o microfone. E hoje nós falaremos sobre o universo do futuro sustentável, explorando como podemos harmonizar o progresso humano com a vitalidade do nosso planeta. Afinal, é essencial que cuidemos da Terra para garantir sua prosperidade e bem-estar por incontáveis gerações. E quem vai participar da nossa conversa é o Vitor Belota, que é empreendedor social e gestor de educação inovadora e sustentabilidade, inclusive com premiações e conquistas importantes dessa área. Aliás, é um dos grandes responsáveis pela Facens estar no top 3 de instituições privadas de ensino superior mais sustentáveis do Brasil. E aí, Vitor, bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer te receber. Obrigado, gente. Fico honrado. Para mim é demais, enfim, uma extensão da minha casa. Admiro muito o trabalho que vocês fazem aqui. Estou empolgado para ter uma conversa profunda sobre esse tema. E a gente gosta muito de você, cara. Obrigado mesmo. E, Vitor, para começar aqui o papo, já a Karina trouxe esse assunto sobre a Facens estar aí no top 3, né, das mais sustentáveis. Isso é um dado muito importante para uma instituição de ensino, especialmente, né? E aqui dentro a gente sabe que nessa referência de sustentabilidade nós temos o Regenerar, que é um projeto que chancela tudo isso e que traz ali muita reflexão sobre esse assunto. Fala um pouquinho para a gente sobre o Regenerar. Claro, eu sou suspeito para falar. Regenerar para mim é um filho, assim, a gente é um produto muito poderoso porque eu acho que ele nasce de uma essência que é uma essência muito verdadeira e autêntica nessa busca por uma expansão de consciência relacionada a essa temática de sustentabilidade. Então, ele nasceu de uma forma curiosa, assim, eu como lidero essa área, né, de sustentabilidade, não só na Facens, mas do grupo que a Facens pertence, a gente via que tinha bastante dificuldade, às vezes, de engajar de forma verdadeira alguma liderança. Às vezes é isso, a pessoa está 30 anos trabalhando, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, e aí vem alguém da área de sustentabilidade, não tem uma forma mais sustentável de fazer isso, vamos mudar esse processo aqui de compra, E a gente tinha muita dificuldade mesmo, né, nesse engajamento das lideranças. E às vezes não adianta, e eu acho que essa foi a grande descoberta, não adianta você vir só com dados técnicos. Se essa pessoa não estiver emocionalmente engajada nessa temática, se ela não entender o porquê que isso é importante, não só para ela, mas para a família dela, para o futuro dos filhos, dos netos ou dos sobrinhos, é muito difícil que essa pessoa esteja disposta a sair da sua zona de conforto para alterar uma rotina que ela já está tão habituada. E aí foi nesse processo que a gente falou, então a gente estudou muito e a gente entendeu, a gente tem que mudar essa chave na cabeça das pessoas, a gente tem que realmente ter esse despertar emocional das pessoas sobre essa pauta, e a gente começou a desenvolver, e aí foi muito legal porque a gente desenvolveu a primeira versão do Regenerar para ser um treinamento interno, só para as lideranças da Facens, só para as lideranças do grupo. E a gente mandou esse material num call, eles ficaram tão impactados que falaram, me chamaram para uma reunião e falaram, a gente não acha que isso tem que ser só para a gente, vamos transformar isso num produto maior e vamos transformar isso num produto que a gente possa oferecer para ainda mais pessoas, mais organizações. E aí foi muito legal, porque isso foi de uma forma muito natural, não foi pensada. E aí a gente veio com toda a força, claro, da qualidade de produção, da Demais. A gente se juntou também com o capitalismo consciente e o grande objetivo do Regenerar é realmente expandir muito a consciência de quem consome esse produto, assim, sabe? Então ele passa ali por 6 módulos, ele passa por aproximadamente 30 episódios
que foram produzidos com muita verdade, com dados muito profundos, com muita ciência baseando esses dados, mas ao mesmo tempo também não sendo só dados, a gente trazendo o lado emocional, a conexão sistêmica, como que os incêndios na Flórida estão conectados com os tufões na China, que estão conectados com a seca na Amazônia, e que estão conectados com todos os desafios sociais que a gente vive, né? Desde refugiados, desde os grandes gaps de pobreza, tudo isso está conectado. Mas geralmente a gente só recebe essas notícias soltas. E eu acho que o objetivo do Regenerar também é isso, é juntar tudo isso em um produto para que essa pessoa saia transformada e aí disposta, finalmente, a mudar a sua rotina, tanto dentro de casa quanto no seu trabalho, para a gente começar a caminhar rumo a uma nova economia. Né? São hoje 28 episódios, vídeos, né, que foram gravados. Aí eles vão variar, vão ter desde vídeos aí de 7 minutos até vídeos de 20, 25 minutos, que eles são divididos nesses 6 módulos, que é para eles justamente navegarem nesse flow. Inclusive a gente traz muitos cases reais de organizações que estão já trabalhando no que eu considero a mais nova economia de todas, que é a economia regenerativa. Por isso que o nome dele é Regenerar, inclusive, né? Então a gente traz exemplos práticos para as pessoas também, né? Tá, de como que eu na minha empresa, que empresas já estão atuando nessa nova forma, nessa nova economia. E aí ele vai estar disponível, vai ser cursoregenerar.com, e a gente vai estar falando muito dele por aí. Eu espero que com certeza alcance muitas pessoas. Eu sou suspeito porque a gente desenvolveu aqui dentro amplamente ao longo de muito tempo, né, esse produto, e realmente está lindo visualmente falando, textualmente falando ali nos roteiros, nas falas, nos depoimentos das pessoas que estão ali. Então, acho que a ansiedade que nós temos aqui vai ser passada agora para quem está vendo a gente nesse momento, nesse videocast Espero. aqui. Muito bom. A gente falou bastante de consciência climática, consciência ambiental. O Regenerar fala disso, trata disso, né? Mas eu queria trazer um pouco para a realidade das escolas, Vitor. Vamos pensar em escola, né? A gente sabe que a educação básica, ela também exige hoje, dentro das suas políticas, que se trate dessas questões sociais, ambientais, climáticas. Me fala um pouquinho, como é que você vê isso hoje nesse mercado da escola básica, da educação básica? Eu acho que assim, se você for na raiz e na base de quase todos os problemas da humanidade, principalmente a nível social, a base é a educação, né? Então, quando você olha às vezes para a educação que você teve na sua infância, ou que eu tive na minha infância, ou que a Karina teve na infância dela, a gente não viu quase nada sobre isso, não se era falado sobre isso, né? Então, naturalmente, isso favorece a criação de adultos que não têm essa consciência, porque tudo é uma questão de consciência. Às vezes, eu brinco assim, que a maior parte dos danos que a gente causa como humanidade, elas são consequências não intencionais das nossas ações, né? Então, quando alguém criou um plástico, ninguém pensou, nossa, eu vou estar destruindo, né? Vou estar matando diversos seres, eu vou estar criando microplásticos que vão envenenar. Não, a pessoa criou um plástico. Ainda brinco que o plástico ele foi celebrado pelos ambientalistas quando ele foi criado, não sei se vocês sabem, porque o plástico substituiu o marfim. O marfim dos elefantes era muito utilizado para cabos de escova, para escova de cabelo, para escova de dente. Tudo que precisava ser maleável e resistente, tentavam usar o marfim. Então ele foi muito celebrado, mas a gente com o tempo foi vendo as consequências não intencionais disso. Então sinto que quando a gente consegue trazer esse estudo, essa consciência para a base, eu acho que o maior desafio que a gente encontra hoje a nível Brasil e em muitas nações, não em todas, mas em muitas, é porque infelizmente a pauta científica sobre sustentabilidade está sendo politizada. Então, entra governo, sai governo, você muda diretrizes educacionais básicas sobre sustentabilidade que deveriam estar sendo simplesmente baseadas em ciência e postas para esses alunos para eles expandirem as consciências deles, né? E eu acho que é muito bonito quando você vê esse movimento, porque geralmente a criança, quando ela aprende isso, ela leva até para dentro de casa, ela leva para os pais, né? Então eu vejo até no meu caso, assim, eu que já fui um jovem mais consciente, até por ter dedicado a minha carreira para isso, eu vejo como eu alterei toda a prática da minha família, desde como eles separam lixo, desde das atitudes mais simples até atitudes mais complexas, como eu transformei muito meus pais, por exemplo, meus avós. Então eu sinto que a criança tem um papel muito grande e a escola é a base. Aí tem vários projetos que hoje já estão sendo implementados. Por exemplo, tem um projeto muito bonito que está sendo feito com a Agenda 2030, as ODS, né, o Pacto Global, e a Turma da Mônica. Então, para levar isso para as crianças, eles criaram o Almanac das ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
E aí hoje muitas empresas contratam um número X de almanaques para que as organizações possam levar isso para dentro das escolas e fazem toda uma educação de forma lúdica, porque é isso também, né? Não é que eu quero chegar para uma criança numa profundidade, numa seriedade que é um regenerar, não faz sentido. Eu tenho que adaptar essa linguagem, trazer para um lugar mais lúdico, né? Eu tenho 2 filhas novinhas, assim, de 2 e 4 anos. Você ensina de forma lúdica, através de histórias. Então, acho que quanto mais a gente conseguir ter iniciativas apoiadas por políticas públicas como essa, eu acho que a gente vai começar a criar, e já está criando, na verdade, né, uma juventude bem mais consciente do que as gerações passadas. E nesse trabalho de consciência, né, uma pauta que sempre vem à tona é a discussão de fake news, desinformação, que tem a ver também com esse caminho todo de formação que você está trazendo aqui. Como é que você enxerga isso? Como é que cada vez mais a gente pode combater isso dentro dessa sociedade contemporânea? A fake news é um grande problema que a gente vai ter que entender como humanidade como a gente vai lidar. E dentro dessa pauta de sustentabilidade, ela, de novo, por ela ter sido muito politizada e geralmente nos lados extremos, né? Quando você está em extremos políticos, esses extremos comprovadamente utilizam fake news para poder semear desinformação. Muitas fake news foram criadas sobre dados científicos muito claros, né? Então, assim, hoje essa ideia de que esse processo que está acontecendo de aquecimento global, ele é um processo natural, que aconteceria de qualquer forma. Gente, é muito louco. Se vocês pararem para ver, tem um dado muito recente que eu li, do Johan Rockström. Ele é um dos maiores cientistas hoje de mudanças climáticas do mundo. Ele tem um documentário no Netflix chamado Barreiras Planetárias, junto com David Altenburg, que é uma lenda, né, dentro dessa parte da sustentabilidade. É um cara que ele toca o Instituto de Estocolmo, que é um dos maiores centros de pesquisa sobre mudanças climáticas do mundo. E ele trouxe esse dado numa palestra dele em junho do ano passado, onde ele mostra que nos últimos 3 milhões de anos, a gente nunca, na história da humanidade, passou de 2 graus Celsius de aumento de temperatura comparado com a era pré-industrial, né? Hoje quase que não tem mais nenhuma esperança científica no rumo que a gente está indo para que até 2100 a gente não passe de 2 graus Celsius. Pelo contrário, se a gente continuasse exatamente como a gente está hoje, a gente estaria chegando em 2100 cerca de 4 a 6 graus acima da temperatura média pré-industrial. Isso quer dizer que se a gente nunca, nos últimos 3 milhões de anos, a gente chegou numa temperatura acima de 16 graus, imagina o que vai acontecer com esse planeta numa temperatura de 20 graus Celsius, de 21 graus Celsius. Médio, né? Isso é a temperatura média global, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, tem uma vez que eu estava dando uma palestra sobre isso, e aí o menino fez mas qual o problema? Não é tão quente, 20 graus, tipo assim, 22 graus, né? Você aumentar 1 grau, o que muda 1 grau, né, da temperatura? E eu brinco que não é a temperatura do ar que você está aqui agora, né? A melhor analogia que eu tenho é a temperatura do seu corpo. Então pensa que é como se você tivesse a sua estabilidade, o seu corpo, o seu organismo, para ele se manter vivo como ele está, ele precisa de uma temperatura média aproximada de 36,5. E é 0,5 para cima, 0,5 para baixo, você está bem. Exatamente assim como o planeta. A partir do momento que você chega com 37 graus, que é exatamente na analogia onde a gente estaria hoje, que é no estado começando a ficar febril, você já não está muito confortável, né? 37 você já vai talvez pedir para ir para casa, se você está no trabalho, você já não está muito bem. Né? E 1 grau só. Agora imagina se eu te desse certeza absoluta, científica, e assim, o legal também para quem negou, para quem, né, teve fake news, as previsões científicas da década de 60, 70, 80, 90, anos 2000 foram todas sendo não só acertadas, como eu diria até subestimadas, entende? Então assim, o cenário foi ficando pior do que a própria ciência estava prevendo, né? Então assim, hoje a gente tem muito histórico científico para mostrar isso. Então se eu falasse para você, Karina, eu tô te dando um laudo médico aqui, certeza absoluta, que com essa inflamação que está acontecendo no seu corpo e com esse seu estilo de vida, daqui a 2, 3 anos, você vai estar com 41 graus de febre. Você vai morrer, não tem o que fazer. Você não sabe. Você ia mudar completamente os seus hábitos, porque você não quer morrer, né? Uhum. A questão é, claro, que a gente está falando aqui de uma outra linha do tempo, e às vezes o humano é muito imediatista, mas quando a gente olha já para os nossos filhos, para os nossos netos, a qualidade de vida que eles vão ter por causa das mudanças climáticas, a gente, em geral, a população geral ainda nem imagina o quão difícil vai ser a vida
das pessoas, e principalmente no Brasil, que vai ser um dos países mais afetados de todos no mundo com as mudanças climáticas, daqui a 60, daqui a 70 anos, quando nossos filhos ainda estarão vivos, nossos netos. E eu acho assim que você está trazendo aqui para a gente um ponto assim, muito importante, que é a questão da pesquisa científica, né? Isso está sendo dito em vários momentos assim, da sua fala, e eu penso que isso seja um ponto muito forte nessa formação toda, porque é um momento em que a gente afasta a sociedade daquilo que a gente conhece como senso comum. E eu penso que essa juventude que está chegando agora, cada vez mais a base é essa, né, de olho na pesquisa científica e um afastamento desse senso comum. É assim que eles vão conseguir fugir de fake news, né, de desinformação, com muita leitura midiática, entendendo que fonte de fato é confiável. Exatamente. Né? Acho que é uma alfabetização extremamente importante dentro do ambiente escolar. E eu acho que as pessoas elas têm que nutrir uma inteligência, e essa inteligência não é só intelectual, ela é uma inteligência emocional, de quando tiver acesso a uma informação, não só, claro, ter esse lado de qual que é a fonte científica, o dado, mas no fundo você tem que até parar para pensar assim, isso faz sentido, sabe? Tem um lugar que é quase do bom senso, porque quando você, já viu quando alguém te explica algo e faz tanto sentido que você nem precisa de tantos dados, porque assim faz tanto sentido aquilo, e eu sinto que a gente viveu uma vida mais equilibrada e mais sustentável. É tão óbvio quando eu explico, por exemplo, dentro dessa analogia do corpo humano, né? Ou quando você entende que eu vou jogar meu lixo fora de qualquer jeito. Fora da onde? Quando você para questionar, você vai falar fora da onde? Não existe fora, a gente vive num planeta. Você está tirando ele da porta da sua casa, né? Mas você está jogando ele em algum lugar e essa conta chega para todo mundo, porque vai chegar para todo mundo, né? Ô Vitor, vamos polemizar um pouquinho essa nossa conversa aqui, falar de consumo agora, porque tem bastante coisa para a gente poder discorrer sobre isso, né? Mas para falar de consumo a gente vai para um quadro chamado Post e Comentário. A proposta do post e comentário é a gente trocar uma ideia em cima de alguma notícia sobre o tema em questão. A pesquisa Future Consumer Index, ou Índice de Consumidores do Futuro, em uma tradução livre, da empresa de consultoria EY, apontou que 60% dos brasileiros acreditam que comprar e se comportar de forma sustentável é um princípio de vida. Olha só, pessoal, notícia. Preocupação dos brasileiros com o planeta afeta consumo e 73% estão mudando para opções mais sustentáveis. Essa pesquisa também diz que 66% tomam decisões de compra com base no impacto ambiental de um produto ou serviço e 68% tomam decisões de compra com base no impacto ético de um produto ou serviço. Por outro lado, gente, 60% acreditam que custa muito comprar produtos sustentáveis e 74% dizem que só tomam medidas ambientais quando economizam dinheiro. Dá mente pro Mickey, Vitor. Comenta sobre tudo isso aqui que a gente acabou de ler. Like ou dislike? Olha, eu diria um like porque eu acho que os dois lados, né, parecem um contraponto, mas não são. Para mim, os dois fazem parte da mesma realidade. É uma questão sistêmica, né? Quando você olha para a população geral brasileira, por exemplo, você talvez hoje ter como maior base do seu consumo produtos orgânicos, isso vai ser caro, né? E talvez não, provavelmente inviável para essa pessoa. Mas ao mesmo tempo que eu acho que muitos desses estudos já mostram, é que a partir do momento que você consegue dar dois produtos diferentes, né? Dois produtos da mesma categoria, mas onde um tem uma visão sustentável e o outro não, o consumidor quase sempre vai optar pela opção mais sustentável. Então, eu não acho, para mim, um dos meus grandes ídolos, assim, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Mohamed Yunus, né, Prêmio Nobel da Paz, que ganhou, é o primeiro economista do mundo a ser Prêmio Nobel da Paz, e ele também criou o conceito de negócios sociais. E aí ele disse que um negócio, para alguém escolher comprar de um negócio social, nunca deve ser porque esse negócio ele é mais sustentável. Deve ser porque o produto é excelente, tão bom quanto qualquer outro, e acima de tudo também está muito conectado com o propósito da pessoa. Então não acho que você ser sustentável é uma desculpa para, por exemplo, uma menor qualidade de um produto ou algo assim. Eu acho que a gente tem que ser sim competitivos com qualquer produto. O problema também que acontece hoje é porque muitas vezes não é nem questão do produtor, por exemplo, quem está produzindo esse produto ou esse serviço. Muitas vezes é um intermediário que gourmetiza e transforma esse produto em um produto muito mais caro. Então, por exemplo, tem o Leontino Balbo da Native. A Native hoje é a maior produtora, né? Uma das maiores produtoras de açúcar orgânico do mundo. É uma gigante brasileira, uma das primeiras a dominar o cultivo do café orgânico, que é dificílimo, né? E o Leontino diz isso, que ele já consegue vender o açúcar dele para o mercado
com o mesmo preço do açúcar tradicional. Mas quando chega no mercado, que é o intermediário, ele coloca na categoria do orgânico e bota um markup, uma taxa de lucro muito maior do que ele coloca no açúcar convencional. Então hoje tem uma questão, de novo, e aí vem essa questão, né, de como as pessoas precisam expandir suas consciências, porque a gente devia, na verdade, estar incentivando a compra desses produtos e não dificultando a venda desses produtos. E aí também entra um aspecto que é assim, para a gente cada vez mais poder diminuir essa curva de resistência, por exemplo, eu adoraria ter um carro elétrico. Está conectado com os meus valores, está conectado com o meu propósito, mas hoje eu ainda não tenho a capacidade financeira de ter um carro elétrico, não pelo menos um carro que eu gostaria, né? E a gente ainda não tem nenhuma infra no Brasil, né, que também dê muito suporte para isso. Mas se, por exemplo, políticas públicas incentivassem financeiramente a compra desses carros, como por exemplo com redução de impostos, como vários países, principalmente na Europa hoje em dia já fazem, né, onde produtos que são relacionados e categorizados numa categoria de sustentabilidade, eles recebem benefícios fiscais do governo, por exemplo, né, para que você possa transmitir isso diretamente para o consumidor e diminuir essa curva de resistência de compra, onde não, é isso, agora sim, está no mesmo preço e essa opção ainda é mais sustentável, faz bem para o planeta. É muito bom quando você compra algo e se sente bem por estar comprando aquilo, né? Às vezes, com certeza isso já aconteceu com vocês, de você comprar alguma coisa e falar, não devia estar comprando isso, né? Você sabe que o impacto daquilo não é legal. Ou o oposto, né? Quando você compra um produto e você ouve a história por trás, é sempre muito rico quando você transforma o seu ato de consumo num ato político, onde você transforma o seu ato de consumo em falar, é nisso que eu acredito, e eu acho que esse, na verdade, é o maior potencial que as pessoas têm e não sabem, que é de colocar o dinheiro aonde realmente faz a diferença, e aonde você coloca o seu dinheiro, onde você diz, eu acredito, e você conta pro mundo, você conta para as empresas, que é isso aqui que eu quero, e a partir do momento que essas empresas veem isso e começam a ganhar escala, isso vai ficando também cada vez mais barato. Então, se hoje todo mundo que tem acesso puder comprar orgânico, cada vez vai ter mais produção de orgânico, esse orgânico vai ficar mais barato e a população em geral também vai conseguir ter acesso. Então, acho que é um caminhar sistêmico que a gente tem que olhar também. Analisando a tendência do mercado dos orgânicos, já que você tocou nesse assunto, você acha que isso vai acontecer a médio prazo? Acho que sim. Acho que, por exemplo, quando você olha, eu já tenho essa experiência, não sei vocês, mas, por exemplo, a banana orgânica hoje, em vários mercados que eu frequento, eu já encontrei ela mais barata do que a banana tradicional, por exemplo. Então, se você tem, a partir do momento também que a tecnologia para a criação desses orgânicos vai avançando, a verdade é que se você parar para pensar na lógica, é mais barato do que o tradicional, porque o tradicional você precisa de defensivos agrícolas, você precisa gastar com mais produtos do que com orgânico. A questão, de novo, a gente deveria ter, principalmente aqui no Brasil, né, que é onde eu tenho conhecimento, também hoje, por exemplo, para você tirar um selo de uma das poucas certificadoras que tem no Brasil de orgânico, geralmente para um produtor rural isso ainda é muito caro. Então a gente tem que facilitar cada vez mais para que isso seja barato, e eu acho que a gente está nesse caminho, tá? Eu acho que cada vez mais o orgânico está ficando mais barato no Brasil, isso já é uma tendência em alguns outros países como na Europa, onde a legislação começa também a dificultar muito certos defensores agrícolas. Então a partir do momento também que o governo começa a dificultar de forma muito grande o uso de certos defensores e naturalmente também começa a incentivar os orgânicos. Então acho que esse é um caminho que a gente está indo. A grande pergunta, como sempre, é se vai dar tempo, né? Se a gente pode esperar, às vezes, tanto tempo para essas transições acontecerem. Cara, e quando eu vou comprar um orgânico no mercado, me dá um pouco de crise, assim, que ele está dentro de uma bandeja de isopor coberto com plástico. Eu acho que isso para mim é um grande problema. Para você também é? Para mim e a verdade é que isso não é culpa nem do mercado e nem do produtor, isso é regulação, né? Então, muitas vezes, para você vender certo produto, não sempre, ele tem que estar embalado de certa forma, para ele ser identificado como orgânico, ele tem que ter um local que ele está dentro para que a pessoa coloque a etiqueta de orgânico. Sim. Então, por isso que também que eu recomendo muito, para quem tem esse interesse como eu tenho também, de ir atrás das feiras agroecológicas, porque as feiras agroecológicas que tem hoje em muitas cidades do Brasil, em toda a grande metrópole do Brasil você vai ter, eles são de produtores, onde esses produtores são certificados como orgânicos, e esses produtores fazem uma feira mesmo. Então você sabe que tudo que você está consumindo nessa feira, e aí não tem plástico nenhum, pelo contrário, geralmente você sempre leva a sua sacola, ou eles oferecem umas cestas.
Você sabe que você está comprando um produto direto do agricultor e você está comprando um produto orgânico. E aí, mas sendo muito honesto, o nosso problema no Brasil, ele não é nem o uso do plástico, porque o plástico ele não é o vilão tão grande quanto a gente acha que ele é. O problema do plástico é porque a gente tem uma logística reversa e uma economia circular muito mal feita no Brasil. Então, por exemplo, eu moro em Florianópolis, onde é a melhor metrópole a nível de reciclagem do Brasil, e a gente só recicla 7% do nosso lixo. Sendo a melhor. É a melhor do Brasil. Qual o pior índice no Brasil, você sabe? Não sei, mas eu sei que uma média brasileira vai estar entre 2% a 4% de reciclagem. E você não tem... Uma coisa que eu garanto, ninguém aqui tem noção da quantidade de lixo que a gente produz. Só em Florianópolis, que é uma metrópole, é uma capital pequena do Brasil, ali com aproximadamente 500 mil habitantes, saem cerca de 32 caminhões, se eu não me engano, de umas 3 toneladas todos os dias para ir para aterro sanitário. A gente não tem noção da quantidade de lixo que a gente produz, assim, sabe? Um dia eu recomendo esse exercício de alguém de ir para um lixão, para um aterro sanitário, né, para um aterro, e ver a quantidade de caminhão que não para de chegar 24 horas por dia com resíduos. Então, se o plástico for tratado, separado, ele é hiper fácil de ser reciclável, de voltar para uma economia circular. O problema é que a gente não tem essa cultura e a gente descarta, e aí isso vira rejeito, e aí vai ficar 200, 300, 400 anos ou mais num aterro sanitário fazendo nada, quando isso poderia ter voltado facilmente para dentro da indústria. Nossa, a gente tem um quadro aqui. Cada coisa que passa na nossa cabeça nessas horas, falando, né? Você vai ficando agoniada. Na verdade, eu estava pensando nas próximas discussões aqui, mas também pensando em algumas coisas lá em casa. Nem sei se vai entrar no ar, se a gente pode cortar depois. Eu estava pensando assim, cara, eu tiro, sei lá, 3 saquinhos de lixo de casa eu morando sozinha. Morando sozinha. E assim, eu fico extremamente incomodada e preocupada com isso. E aí, assim, né, se explica, ele fala assim, absurdo o número lá. Em Florianópolis, mas eu entendo, porque se de casa sai tudo isso... Sim, só você quer um exemplo muito legal? Eu moro num condomínio de 30 casas, a gente tem 34 casas no condomínio. Quando eu cheguei, não tinha compostagem no condomínio, não existia compostagem. E a gente também não tinha uma boa área para fazer uma leira de compostagem, os moradores, eu entendo, às vezes ficam com medo de ter algum cheiro, de ter alguma questão, né? E a gente encontrou ali perto... um pessoal de um lugar chamado Laboratório Terra Orgânica, onde eles já têm uma horta comunitária, onde eles fazem a compostagem dentro dessa horta. E a gente criou um modelo super simples, onde basicamente a gente colocou 5 bombonas sabe essas bombonas azuis, assim, com aquela tampa que tem um lacre ainda de metal? A gente botou 5 bombonas daquela de 50 litros, e todos os moradores passaram a jogar seus orgânicos ali, em vez de jogar na sacola, para jogar dentro do lixo para isso ir para aterro. Lixo orgânico e para aterro sanitário é uma das maiores insanidades do ser humano, porque isso é matéria orgânica para a terra. É tão simples tratar lixo orgânico, sabe? E, geralmente hoje a grande parte da população mistura com plástico, mistura com tudo, e isso tudo vai para aterro, né? E aí a gente implementou isso, e aí foi muito bonito, porque uns 2 anos depois, a gente já está com essa parceria, já vai fazer uns 2 anos, eles fizeram uma apresentação pra gente, mostrou que só nesses 2 anos a gente evitou de ter jogado 15 toneladas de lixo em aterro sanitário. Simplesmente por a gente estar só tendo o esforço de colocar o nosso lixo num balde e levar esse lixo lá, joga na bombona, fecha a bombona, eles toda sexta-feira coletam, levam para compostar, devolvem as bombonas. Então, assim, isso é uma iniciativa que vários condomínios do Brasil podem fazer, e alguns, inclusive, já têm. E, por exemplo, se um síndico é uma pessoa que tem já uma expansão de consciência, um morador que quer levar isso numa assembleia, isso é super fácil de ser implementado e faz uma diferença enorme, sabe? Então, às vezes, tem essas pequenas ações que a gente pode tomar também no nosso dia a dia, sabe? Nas nossas casas, a gente pode tomar também nas nossas empresas. Como é que você tem visto o estudo das embalagens? Porque, assim, ainda entendo que muitos condomínios, muitos locais já, né, têm esse tratamento com lixo orgânico. Em casa mesmo eu tenho esse encaminhamento. Mas o que me assusta, de fato, é a quantidade e o tipo dessas embalagens, né, que parece que estão cada vez mais a gente não dá conta disso tudo. Como que você tem visto esse trabalho acontecer aqui no Brasil, né, nesse sentido de importância? O que tem sido feito, tem sido estudado, que cases legais que a gente tem para trazer para diminuir isso? Acho que sim, tem muita inovação que está tentando ser criada, e o que eu acho legal é o seguinte, quem é
o responsável pela logística reversa é o produtor, né? Então, se eu sou o fabricante, por exemplo, de cosméticos, eu que sou responsável pela logística reversa de todos os recipientes daquele meu cosmético. E a gente tem uma lei de logística reversa forte no Brasil. O problema é que isso não é controlado, isso não é auditado, isso não é multado, né? Então isso é uma questão. Mas eu acho que assim, também tem um lado que é interessante, entender que quem está fazendo, quem está olhando para a inovação dentro desse setor, também está se destacando e está começando a se diferenciar no mercado. Então, quando você pega, por exemplo, tem empresas, eu não vou ficar citando muitos nomes aqui, mas que já estão com algo que gerou muita mídia espontânea, que é de você, por exemplo, comprar o seu produto sem embalagem. Então você, por exemplo, vai comprar um shampoo, ele é um shampoo sólido e ele é um sabonete. Você leva ele num papel, você não leva ele numa sacola, você não leva ele num plástico, ele não está envolto num plástico. Né? Os shampoos sólidos, os condicionadores sólidos, que hoje tem alguns de excelente qualidade, justamente para evitar o uso de recipientes de plástico. Ou, claro, tem aquelas, de novo, né, que utilizam esses recipientes, mas que tem um programa muito extensivo de logística reversa. O problema, de novo, é que tem que se investir muito mais na conscientização do consumidor. O que eu acho, e aí de novo, entra políticas públicas. Entra desde as políticas públicas na infância, para que isso seja ensinado desde cedo, a separação de lixos, etc. Como também, às vezes, infelizmente, o ser humano só aprende na dor. Então, um condomínio, por exemplo, tinha que ter uma política pública obrigando a separação do lixo. Isso tinha que ser auditado. Foi lá um fiscal da prefeitura, por exemplo, e viu que tem lixo misturado, multa o condomínio. Eu te garanto que na terceira, quarta multa, todo mundo já mudou seu comportamento. Então tem um papel de políticas públicas muito importante. E aí vem também o nosso papel de escolher quem a gente vota para botar, porque essas agendas muitas vezes são tratadas nos planos de governo, né? Nos planos de... Então, assim, o candidato que você está votando, qual que é a opinião dele sobre isso? Qual que é a opinião dele sobre mudanças climáticas, sobre reciclagem, sobre... A gente tem que botar mais essas pessoas que nos representam no poder também, né? Ô, Vitor, tem um outro ponto ainda sobre a pesquisa, isso que a gente está falando aqui, que é o greenwashing, né? Tem pesquisas que trazem alertas para que a população não caia nessas armadilhas do greenwashing. Comenta um pouquinho para a gente o que é o greenwashing e que armadilhas são essas. Claro. O greenwashing, ele é basicamente quando a empresa ela se posta publicamente, ela diz publicamente que ela tem ações e ela tem uma postura e um nível de consciência, principalmente dentro desses pilares de sustentabilidade, e na prática isso não é realizado, né? Então, quando você vai entender a prática, a verdade por dentro daquilo, não é verdade. Então, por exemplo, quando a empresa às vezes tem toda uma campanha de marketing, uma logo verde que fala muito sobre a temática, mas que nas suas operações, de novo, gestão de resíduos zero, enfim. Então o greenwashing ele mora dentro desse lugar, né? De contar basicamente uma mentira, tentar utilizar esse benefício que hoje, justamente desses dados que a gente viu, né, dessa preferência dos consumidores por produtos sustentáveis, a pessoa tenta usar só a parte do marketing sem fazer nada sustentável, né? E isso realmente é um problema, a gente ainda vê muito isso acontecendo hoje em dia. Hoje eu brinco assim que a gente tem teto, parede e chão de vidro, né? Nessa era digital, essa era de informações muito acessíveis, inclusive onde os próprios funcionários da empresa muitas vezes são essa vitrine, né? Hoje, se você se posiciona muito e você não lastreia isso por verdade, por ações significativas, na hora que isso cai numa mídia social, na hora que isso cai numa onda de hate, o dano de marca, o dano de branding para uma empresa dessa, ele é gigante, né? Eu acho que assim, greenwashing ele é um problema, principalmente para algumas organizações que têm bastante poder, que conseguem, né, às vezes fazer uma mídia muito poderosa. Mas eu confio, pelo menos talvez seja um pouco ingênuo, mas eu confio muito que a verdade prevalece nesses casos. Eu sinto que é um tiro no pé, um risco gigantesco. Tanto que você tem empresas hoje que estão tentando se recuperar muito de ações, empresas que se posicionavam muito por sustentabilidade, por exemplo, a Vale é um exemplo, né? Sempre se posicionou, sempre teve projetos, na verdade, fortes relacionados à sustentabilidade, mas quando acontece, por exemplo, desastres como Brumadinho, desastres como Mariana. Entendeu? Bota tudo isso em xeque, porque isso, querendo ou não, está conectado com a questão do greenwashing, né? Uma dica para quem está assistindo a gente, então, é checar, né? E aí, assim, uma coisa legal tem caminhos que te ajudam a checar isso. Então, por exemplo, hoje você tem... eu quero saber se o meu produto ele é orgânico.
De novo, você tem os selos, as certificações que te ajudam a ver se aquele produto é orgânico. E são certificações sérias. Ou, por exemplo, tem um selo que é o selo do Sistema B, né? Então, às vezes você vai consumir um produto, você, por exemplo, tem Mãe Terra, tem algumas marcas, né, que você vai consumir, Natura, que quando você vai consumir, você vai lá ver, tem um selo B. Por exemplo, quem aluga carro, eu alugo bastante carro, né? Tem a Movida, é uma empresa Bicorp. Esse selo que é um Bzinho, para quem conhece, sabe que é uma certificação de que essa empresa ela é muito consciente em diversos níveis, porque hoje o Sistema B, que tem um certificado, né, que é feito através de uma auditoria, de um questionário que você responde, que depois ele é todo auditado, que se chama o B-Assessment, isso já é um ótimo caminho. Então, por exemplo, eu, Vitor, que todo consumidor às vezes tem um pouco de preguiça também, ter que ficar pesquisando a vida da organização. Pô, só quero comprar, né? Quando eu vejo, por exemplo, que é uma empresa do Sistema B, eu já falo, vou nessa, eu nem questiono, porque eu já sei que esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de auditoria, já foi feito por uma instituição que tem muita credibilidade hoje. Então é legal pesquisar quais são esses certificados, né? Então você tem certificados até em diversos setores. Por exemplo, no setor agropecuária, né, de criação de animais, por exemplo, você tem certificado de bem-estar animal, né, que tem um selo específico que isso é auditado. Você tem outros selos, por exemplo, dentro da construção civil, né, certificação LEED, para saber que aquele prédio é um prédio sustentável. Então, isso é um atrativo e facilita. Se ele já vai para o prédio, ele já sabe que tem essa certificação, ele já sabe disso. Então, para o consumidor em geral, eu diria, inclusive, esse. E aí, por exemplo, para o setor educacional, você vai para uma universidade, sem querer fazer o nosso xabá aqui, mas já fazendo... Mas faça, por favor. É isso, pô. Será que essa instituição está em rankings de sustentabilidade? Sabe, não é à toa que a gente foi 2 anos seguidos a instituição privada mais sustentável do Brasil, entendeu? Hoje, no eixo de energias e mudanças climáticas, nós somos a mais sustentável do Brasil, entre públicas e privadas. Né? A gente é a 9ª mais sustentável do mundo nas que se inscrevem nesse prêmio Green Metric, entre as instituições de ensino de até 5.000 alunos. Então, assim, o aluno quer estudar num lugar conectado com os valores dele, talvez, né, pesquisa isso. Não é só a gente aqui, né? Tem outras instituições que também se preocupam com isso. Então, acho que é sempre legal, para facilitar o seu caminho, tentar entender quem já está olhando para isso, para certificar esse tipo de produto ou serviço que você quer consumir. E agora a gente vai para o último quadro, que é o que você faria? E o que você faria se você pudesse voltar no nosso passado, na nossa história, e você tivesse um superpoder de veto, de mudança para uma nova história ali? Onde que você pararia? Nossa, essa pergunta é muito difícil para mim. Eu teria 2 respostas para ela. Eu acho que a primeira e a mais autêntica é de que eu não mudaria nada, para ser honesto. Eu acho que a gente está vivendo nosso processo como humanidade. Eu acredito muito nessa visão sistêmica. E eu acho que a minha grande vontade é que a gente mude a partir de agora, mas eu acho que eu falar que eu vou mudar algo do passado, eu tô tendo um olhar talvez julgador às gerações anteriores que viveram seus processos e que cada um viveu o seu desafio, né? E de novo, eu acredito que grande parte das consequências que foram geradas foram não intencionais. Eu não acredito que a humanidade intencionalmente queria gerar todo esse impacto que está gerando, né? E eu acho que a ciência foi avançando para avisar a gente de que, olha, isso que você está fazendo gera tal impacto, a gente precisa cuidar disso. Então, minha grande esperança é que essa mudança aconteça a partir de agora, né? Porque eu acho que é o que eu posso cuidar do presente e do futuro, não do passado. Mas teve uma vez que eu vi um autor que eu admiro muito e que ele trouxe essa fala do que ele... A pergunta era um pouco diferente, era assim, se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, o que você mudaria, né? E aí ele trouxe uma fala que reverbera muito em mim, é que toda vez que alguém odiasse um grupo, odiasse uma etnia, uma raça, uma religião, essa pessoa tivesse que morar com esse grupo e com essa etnia, com essa raça e com essa religião por pelo menos 1 ano. E eu acho que o mundo seria muito diferente se a gente fizesse isso. Isso para mim reverbera muito, assim, sabe? Eu acho que a gente é muito... a gente está muito fechado nas nossas bolhas. A gente tem perspectivas muito pouco sistêmicas, muito afuniladas, e que eu acho que quando a gente tem essa abertura para olhar para o outro, para conhecer o outro, prevalece muito mais o amor do que a raiva, o ódio, e que acaba gerando também, enfim, alimentado pela ambição, gera guerra e gera
vários problemas que a gente até hoje, infelizmente, vê, né? Então eu mudaria isso. Eu criaria essa regra universal. Se você tá com hate de alguém, você tem que morar 1 ano com essa pessoa. E dica no Mickey. O que a gente não pode deixar de assistir, de ler, de consumir para aprender mais sobre tudo isso que a gente está conversando aqui hoje? Olha, é bem difícil para mim dar essa resposta, porque eu acho que assim, como eu estudo isso o dia inteiro, tem tanto conteúdo que eu consumo, mas que eu acho que a gente tem que ir por partes, assim. Então, acho que para quem está começando a olhar para esse assunto, está interessado, mas ainda não se aprofundou, está querendo olhar, eu acho que já tem muitos documentários muito interessantes que já foram produzidos e que hoje a maior parte das pessoas, provavelmente que estão assistindo a gente, às vezes tem acesso ao Netflix, tem acesso a alguma dessas plataformas, né? Então eu recomendo que essa pessoa pesquise assim, documentários sobre sustentabilidade, né? Tem esse autor do David Attenborough que eu falei, que ele é muito famoso, né? Porque desde aí da década de 70 ele produz documentários sobre sustentabilidade. E tem um dele que se chama Uma Vida em Nosso Planeta, porque David Attenborough já está com mais de 90 anos, então ele conta como o planeta mudou em 90 anos. E quando você vai ver, é uma loucura, assim, é muito assustador, né? Porque foi em 90 anos, faz muito pouco tempo que a gente destrói o planeta na proporção que a gente destrói, assim. Então, a gente já perdeu, por exemplo, nos últimos 70 anos, mais de 70% dos vertebrados do planeta. Então, ele vai contando tudo que já aconteceu em 90 anos. E você pensa, olha que louco, na vida de um ser humano, o tanto de coisa que já aconteceu no planeta. E para quem quer assistir vídeos muito profundos e técnicos sobre a temática e que tem um conhecimento de inglês, porque esse conteúdo está todo em inglês, tem os maiores especialistas climáticos do grupo do mundo criaram um grupo chamado Climate Advisory, Global Climate Advisory Group, e que então tem que pegar essas siglas GCAG, se eu não me engano, .com, você pode, depois qualquer Google você vai achar, onde eles fazem uma série de lives mesmo, uma série de conteúdos ali, de gravações sobre temáticas específicas com os maiores cientistas do mundo mesmo, quem estuda a vida inteira para isso. Então eu recomendo bastante também para quem quer dar aquela aprofundada extra, assim. São algumas das coisas, assim. Muito bom. Cara, que papo incrível, assim, provocador, esclarecedor, né, e deixando a gente a pensar e também pesquisar. Isso é muito bom. Obrigado demais pela sua presença, mas antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho, eu vi que você está com a camiseta do Florestas Inteligentes e o bonezinho também do Florestas, né? Esse é um projeto também desenvolvido aqui dentro da Facens, eu queria que você comentasse um pouco sobre ele. Exato. Hoje eu estou fazendo um merchan aqui. Que o Floresta Inteligência ele é um projeto que surgiu na Facens em 2022. No primeiro ano a gente trabalhou com a questão da água potável, então a gente levou água potável para 3 famílias numa comunidade ribeirinha chamada Ilha do Cumbu, que fica em Belém do Pará, que é muito louco, né? Estão na maior bacia hidrográfica do mundo e não tem acesso à água potável, né? O Pará tem um dos piores saneamentos básicos do Brasil. E aí esses nossos alunos desenvolveram soluções que não existiam, soluções deles, e levaram para lá, e que são soluções abertas. Então, legal é que se você entra no nosso site, que é o florestasinteligentes.org.br, você consegue ter acesso ao passo a passo de como implementar cada uma dessas tecnologias desenvolvidas, né? E a gente ainda tem por trás grandes patrocinadores também que possibilitam, porque esses alunos viajam, né? Eles saem aqui da Facens, vão para a Amazônia, os alunos lá da Amazônia vêm aqui para a Mata Atlântica. Então a gente está atuando nos 2 biomas e muito forte com o conceito de bioeconomia. Então basicamente agora os alunos eles têm que desenvolver soluções tecnológicas que potencializem a bioeconomia, que é como a gente ajuda essas comunidades a gerar renda, mantendo a floresta em pé, né? Através da floresta. Que eu acho que como o Brasil, um país com essa diversidade florestal gigantesca que a gente tem, com esses 2 biomas super biodiversos, né, que é a Amazônia e a Mata Atlântica, a gente tem um potencial gigante de explorar essa biodiversidade tanto do lado econômico, social quanto ambiental. Cara, parabéns pelo projeto, que vocês tenham muito sucesso nas próximas edições do Florestas. Muito obrigado. E obrigado por ter vindo aqui de novo. Eu que agradeço. Obrigada, Vitor, e obrigada também você que nos acompanhou aqui até agora, nos ouvindo e nos assistindo. Esperamos vocês aqui no próximo episódio. E é isso aí, até o próximo Da Mente pro Mickey.